Arrependimento é aquela mensagem de João Batista. João Batista pregou sobre arrependimento. Eu queria falar sobre arrependimento, mas vê-lo numa outra ótica. Arrependimento é uma volta para a origem. Arrependimento como uma volta para a origem. É nós sairmos dos nossos caminhos equivocados e olhar para a nossa origem. Isto é arrependimento. É olhar para Deus e ver agora onde eu estou com Deus, até atingir a presença de Deus. É andar nos caminhos de Deus. Arrependimento é isso. É nós andarmos nos caminhos de Deus. É uma volta de 180 graus, pois temos que sair dos caminhos do mundo para olharmos o outro lado, o caminho com Deus, o andar com Deus, como Enoque andou com Deus. A Escritura diz que Enoque andou com Deus. Ele aprendeu o caminho. Ele andou de tal modo que Deus o tomou. Enoque não experimentou a morte. Enoque foi tomado por Deus, pois ele aprendeu como andar com Deus. E arrependimento eu coloco nessa posição. Aprender a como andar com Deus, a sair dos caminhos equivocados do mundo. O mundo apresenta muitas luzes e o ser humano vai atrás das luzes do mundo. Como as mariposas ficam em volta das lâmpadas. Nisto estão equivocados. Este é o caminho equivocado, o amor ao mundo, amor ao brilho do mundo, amor ao fascínio do mundo, amor às perspectivas do mundo. Arrependimento é compreender o caminho, aquele caminho pelo qual Adão trilhou. Adão andava com Deus, Adão conversava com Deus. Mas a humanidade perdeu esse ponto de vista. E hoje caminham cada um nos seus próprios propósitos. Cada um levanta suas próprias metas e vão atrás delas. E com isto, esquecem que existe um Criador. Diante desse quadro de esquecimento de um Criador, o homem começa a imaginar coisas, pois o homem tem um imaginário muito fértil e tem capacidade para inventar histórias. E o pior, ele inventa história e ele acredita nas suas próprias histórias. Ele começa a acreditar nas suas próprias conjecturas. E equivoca-se, esquecendo que há um Criador. Ele não tem mais nem força hoje em dia para olhar para o céu e contemplar as estrelas, as constelações. Em muitos lugares isto não é mais possível. A poluição e o brilho das luzes terrenas tampou o brilho das estrelas. Não pode ver mais a beleza das obras do seu Criador. Então, arrependimento é o homem voltar para Deus. Encontrar o caminho do princípio. É a volta à origem. Só há um método seguro para o homem apropriar-se deste caminho. Eu quero colocar esse método e venho batendo nele desde o princípio. Hoje nós temos apenas um caminho para encontrar o único caminho,
aquele que disse, eu sou o caminho. E nós vamos encontrar este caminho aonde? Através das Escrituras Sagradas. É o exame das Escrituras Sagradas. Examinar as Escrituras Sagradas não é privilégio de poucos. O exame e a leitura das Escrituras Sagradas é o caminho que pertence a cada um de nós. Hoje, a única maneira de nós vermos Jesus Cristo é através da leitura das Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo entendeu isso. Pois o apóstolo Paulo, ele foi como um de nós. Ele não viu Jesus Cristo. Mas, através da nova ótica, ele conseguiu passar para nós as visões mais profundas de Jesus Cristo. Aquelas visões quando Jesus Cristo estava lá no inferno, Paulo passou para nós. A visão da ressurreição de Jesus Cristo, do assento de Jesus Cristo no terceiro céus, Paulo passou para nós. Então, este Paulo entendeu como ver Jesus Cristo. Já não podemos ver Jesus Cristo com os nossos olhos físicos, tais como ouviram o apóstolo João, o apóstolo Pedro, Tiago. Mas agora Paulo entendeu que nós só podemos ver Jesus Cristo através da revelação. Revelação que nós podemos encontrar onde? Nas Escrituras Sagradas. É aí que vamos encontrar Jesus Cristo. E Jesus nos orientou sobre isso. Ele nos deu um caminho que muitos hoje estão se equivocando nesse mérito aí. Ao ler as Escrituras Sagradas, muitos estão esquecendo do Espírito Santo e da função do Espírito Santo. Esquecem o que Jesus Cristo demarcou. Jesus disse, eu vou rogar ao Pai, ele vai enviar o outro Consolador. E este Consolador vai tirar do que é meu e vai dar para vocês. São as palavras de Jesus Cristo. Jesus estava definindo aí o papel do Espírito Santo em nossa vida. Já que agora não temos a presença de Jesus Cristo, não ficaríamos órfãos. Haveria um outro elemento da Trindade, o Espírito Santo, que ia trazer de volta Jesus Cristo para nós. E como Jesus vem de volta para nós? Através do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo, disse Jesus Cristo, ele vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. Ele vai vos fazer lembrar. Ele vai vos fazer lembrar as minhas palavras. De outra feita, Jesus Cristo disse, quando levarem vocês para os tribunais, para as autoridades, não temam a mensagem que vão falar, pois o Espírito Santo vai pôr na sua boca a mensagem que você deve falar para aquele momento e hora. A mensagem de Deus para aquele momento e hora. Esta é a maneira pela qual hoje nós podemos ter a mensagem de Deus com precisão. Deus já tomou toda essa providência. E o mapa de Deus para nós aqui é Jesus Cristo. Ele é o retrato que o homem deve ter dentro de sua alma. Então, para ter esse retrato, nós temos que conhecer todas as suas pinceladas. E só vamos conhecer Jesus Cristo quando nós dedicarmos tempo ao aprendizarmos, ao aprendermos com Ele. Esse aprendizado. E isso vai se chamar uma intimidade com Deus. Devemos desenvolver essa ideia de intimidade com Deus. Então, o arrependimento vai nos levar a uma intimidade com Deus. São os passos do arrependimento.
Nós temos que voltar e olhar para o caminho primeiro. E para isso foi-nos deixado as Escrituras Sagradas. E dentro das Escrituras Sagradas nós vamos encontrar o Espírito Santo, aquele que vai iluminar Jesus Cristo para nós nos dias de hoje, para as nossas condições, e vai nos guiar em todo o caminho de Deus. Agora, para que isso aconteça, tem que haver essa intimidade com Deus. Intimidade com Deus nós podemos definir como o tempo que nós vamos dispor para Deus. Isto é, tempos que vamos dispor para a leitura, para a meditação da palavra de Deus. Deus não nos deixou órfãos. Temos as Escrituras Sagradas e temos o Espírito Santo que vai iluminar as Escrituras Sagradas para nós. Pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Essa máxima tem que estar em nossa cabeça, para que outros homens não nos dirijam, para que sistemas religiosos não nos dirijam. Deus quer que sejamos obreiros, que não se envergonhem, que conheçam bem a palavra de Deus. Isso vai nos dar uma certa independência dos sistemas religiosos, pois vamos saber como pisar e onde pisar. Vamos saber que Deus fez providências para nós. Ele nos deu a Escritura Sagrada, mas também nos deu o intérprete dela, o Espírito Santo, o nosso professor, o conselheiro. Ele é o nosso conselheiro. Devemos ter isso presente no nosso caminho de volta para Deus, nesse caminho de arrependimento. Arrependimento é nós sairmos, como eu disse, dos nossos caminhos equivocados, dos nossos olhares enfocados nas propostas do mundo, e contemplarmos as propostas de Deus. E todas as propostas de Deus estão hoje nas Escrituras Sagradas. E nas Escrituras Sagradas não vamos ter outro mestre a não ser o Espírito Santo, pois ele nos vai guiar em toda a verdade. Ele é o Mestre Supremo. E Deus quer que nós façamos isso, pois diz as Escrituras, os filhos de Deus são guiados, dirigidos, ensinados pelo Espírito Santo. E assim, receberemos um título nesse caminho de volta a Deus, os embaixadores de Deus. Nós seremos aqueles que vamos mostrar para outros como andar com Deus aqui na terra. Como Enoque andou. Enoque ficou sendo o nosso padrão. Um padrão que devemos atingir. E Enoque chegou numa posição tal com Deus, que Deus o tomou. Enoque aprendeu o verdadeiro caminho do arrependimento. Andar com o seu Criador no aqui e agora de nossa vida. E o princípio ordenador, Jesus Cristo Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Qual é a prioridade? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas estas coisas Deus vai nos prover. Ele proveu a comida para os pássaros. Eles não fiam, eles não trabalham, mas eles têm o seu sustento. Jesus falou isto. Quanto mais vós, homens, se ele sustenta os pássaros, não vai sustentar a nós? Essas são as propostas de Jesus Cristo. Pois o homem tem muita preocupação com a sua posição, com a sua vida. Mas nós temos que saber que acima de todas as condições e situações dessa terra, existe alguém que nos ama. Existe alguém que está de olho em nós. E nós somos como que a menina dos seus olhos. É bom saber isso. Eu sou aquele que te ajudo, eu sou aquele que te esforço. Você pode passar pelo fogo, você pode passar pela multidão de águas, pela enchente, mas Deus estará com você para lhe ajudar, para lhe
fortalecer. Paulo sabia disso, e o conceito de Paulo é: Deus me coloca como vencedor. Como vencedor. Não, boa nova? Isso é arrependimento. Voltar para as nossas origens. Voltar o nosso olhar para Deus. É uma boa nova, não é?